Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Neemias, capítulo 1. Nós estamos estudando a vida de alguns personagens bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, e vendo que eles são um de nós. Eles enfrentaram situações na vida como nós enfrentamos, reagiram a situações, muitas vezes, como nós reagimos. E podemos aprender com a experiência desses homens e mulheres da palavra de Deus. Hoje foi o dia de estudarmos essa semana sobre Neemias. Então eu quero compartilhar sobre Neemias. Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4. Compartilhe a sua Bíblia, por gentileza, com quem não tem, quem está perto de você. Se você não tem, chega mais perto de quem tem, para que todos tenham acesso neste momento. Abra sua Bíblia, abra seu smartphone também, algum aplicativo, mas acompanhe a leitura do texto bíblico. Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos orar nesse momento. Quero compartilhar, baseado nesse texto, sobre o tema não deu certo. E agora? Vamos orar. Pai, que a Tua palavra, que por si só tem todo o poder e autoridade, fale aos nossos corações. Que sejamos, ó Deus, desafiados aqui a vivermos conforme a Tua palavra nos orienta. Ajuda-nos, ó Deus, a mergulhar neste universo de Neemias, naquilo que ele vivenciou, naquilo que ele sofreu naquele momento e como o Senhor reverteu a situação através da vida dele. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Não deu certo, e agora? Eu não sei se você já teve ou já experimentou a sensação de frustração ou desapontamento por ter feito um plano, um planejamento. Você se planejou para alguma coisa e no final das contas nada daquilo deu certo. Você planejou uma viagem e aquilo aconteceu de uma forma totalmente diferente. Você até bateu algumas fotos para postar nas redes sociais para não passar vergonha com a família, mas você sabe que a viagem foi horrível. Já ficou frustrado com isso? Já ficou frustrado ao conseguir um emprego e você orou e você batalhou, e quando você começa então a fazer os planos, como que vai ser nessa nova fase, no novo emprego, e de repente tudo aquilo que você imaginou é tudo o contrário, um monte de problemas, só dor de cabeça, frustração, e você se sente mal com isso, desapontamento, frustração. Josué Campanhã, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: nem tudo dá certo depois que a gente planeja. É fato que o não planejar, a probabilidade de tudo dar muito errado é muito maior. Mas o planejar não é garantia 100% de que tudo vai dar certo. A vida, ela é imprevisível. Quantos de nós planejamos algumas coisas no final do ano passado? Fizemos planos para 2018, achamos que ia ser desse jeito, daquele outro jeito, e de repente algumas coisas estão dando totalmente diferentes. Algumas estão até melhores, mas outras estão piores. Não aconteceu do jeito que a gente queria. Eu estou certo que muitos de nós aqui gostaríamos de dar, como a gente costuma dizer, a volta por cima depois de alguma coisa que deu errado.
Nós nos frustramos, nós nos decepcionamos e agora temos que dar a volta por cima, temos que voltar ao ponto inicial e começar novamente. A pergunta é fácil recomeçar? Não é fácil. Não é tão fácil assim recomeçar uma caminhada, recomeçar um projeto, recomeçar talvez um propósito que você e eu traçamos para a vida. Eu fico imaginando pessoas que sofreram perdas em catástrofes, pessoas que perderam de repente, do dia para a noite, perderam tudo, perderam família, perderam bens, tudo foi perdido, de uma hora para outra. Como recomeçar? Como experimentar? Como ter forças para experimentar esse novo momento? Não é tão simples assim. Alguém que perde, por exemplo, um ente querido e de repente tem que recomeçar a caminhada, muitas vezes não é tão fácil. Sentimos medo, porque recomeçar não é algo que nós, principalmente quando sonhamos, não temos isso em mente. A gente quer prosseguir, a gente quer continuar, mas recomeçar, principalmente do zero absoluto, é muito complicado. Olhamos aqui para a história de Neemias. Vamos tentar lembrar aqui e mergulhar nessa história. O povo de Judá, o povo do reino do sul, lembra que o reino de Israel foi dividido em dois reinos, e aí o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte já havia sido conquistado pela Assíria em 722 a.C. Então, Samaria era a capital, havia sido conquistado. O reino do sul, chamado de reino de Judá, ele também foi conquistado. Na verdade, são pelo menos 3 grandes investidas que a Babilônia vai fazer, levando pessoas, os nobres, os mais inteligentes, para a corte babilônica. Numa dessas, por exemplo, Daniel e seus amigos são levados, mas outras investidas são dadas, até que de fato, os muros de Jerusalém são destruídos, o templo ele é saqueado, queimado, destruído. Veja bem, durante 70 anos o povo fica no cativeiro babilônico, e nesses 70 anos não foi todo o povo de Judá que foi levado para o cativeiro. Muita gente ficou na terra, especialmente quem ficou na terra? Os mais velhos, os doentes, e algumas pessoas que não tinham um nível intelectual tão alto assim, ou quem não era de família nobre. Essas pessoas ficaram agora sem liderança, sem governança, sem ter como lidar com as coisas, sem o conhecimento muitas vezes. 70 anos vão se passar. Agora vamos para a corte, lá onde Neemias está servindo. Neemias era o copeiro do rei. É nesse tempo que Neemias vai receber a visita de Anani, ou Ananias, para alguns vão chamá-lo de Ananias. Ele recebe e ele está ansioso por saber como que está a nossa terrinha, como estão as coisas lá, manda notícias agora. E ele vai dizer, o negócio está ruim demais, o povo está passando fome, estão destruído, está todo mundo sem esperança, os muros estão caídos, o templo está destruído, está uma desgraça só. Imagina alguém pegar um brasileiro já desempregado há algum tempo, com a sua casa, sem ter o pão digno, toda a situação que nós vivemos, e perguntar, como é que está a sua vida? Ele vai dizer, olha, está uma desgraça. Neemias recebe essa notícia, ele recebe esse panorama, é essa notícia que ele recebe. É nesse tempo que Deus vai levantar 3 grandes homens, que vão organizar a volta de grande parte do povo para a sua terra. Entre eles estão Esdras, entre eles está Zorobabel e também Neemias. Esses 3 grandes homens de Deus serão usados por Deus para restaurar o culto, reconstruir o templo, reconstruir as muralhas de Jerusalém. Se você der com calma o livro de Neemias, você vai perceber toda essa construção, toda a dificuldade que vai ser, as lutas que vão acontecer, mas Neemias será esse agente de Deus, esse homem que vai liderar essa reconstrução. Muitas vezes nós associamos aqui os muros a um sinal de segurança, a um sinal de defesa. Uma cidade que não tinha suas muralhas era uma cidade que estava indefesa, era uma cidade que não tinha segurança. Vivemos hoje um tempo onde o nosso momento de vida é um tempo como esse, de insegurança, de incerteza. Parece que destruíram as muralhas do Rio de Janeiro.
Parece que destruíram as muralhas do Brasil. Estamos vivendo exatamente esse tempo, como o povo também vivia naquela época. A outra questão que ele vai dizer é que os portões haviam sido queimados. Ou seja, a riqueza não era mais guardada. Havia saques constantes dos povos que moravam ao redor e que não tinham interesse na restauração de Jerusalém. Neemias foi confrontado, talvez no seu íntimo, com uma pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui na corte? O que é que eu estou fazendo aqui na Babilônia, na corte do rei? O que é que eu estou fazendo agora aqui? E o Império Medo-Persa vai começar nesse tempo. O que é que eu estou fazendo aqui? E se meu povo está padecendo? Precisava levantar os muros, precisava reconstruir os portões, precisava recomeçar uma história. Deu errado, como a gente costuma dizer na brincadeira, né? Deu ruim, e agora? As nossas vidas por vezes passam por momentos como esse, que as coisas não deram certo, não deu certo. O que a gente faz agora? Aprendemos aqui pelo menos 3 lições com Neemias. Primeira delas, recomece encarando a realidade. O versículo 4 e também o capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz assim: quando ouvi essas coisas, essas notícias, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. De noite, lá no capítulo 2, versículo 13, de noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro que Jerusalém havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Esse texto nos mostra que Neemias, depois que recebe essa notícia, ele fica triste. A Bíblia diz que ele vai se lamentar, ele vai chorar durante muito tempo. E como ele servia o rei, nenhum copeiro poderia servir o rei com o rosto triste. Ele precisava estar feliz, ele precisava estar alegre. E nesse dia ele vai com o rosto caído, um semblante cansado, choroso. O rei vai perguntar o que aconteceu. E ele então vai ter a oportunidade de dizer. E o rei se comove com aquilo ali ao ponto de dizer: você pode voltar e eu vou então te patrocinar ainda nessa volta, porque Deus, ele é o dono de todo ouro, toda prata, ele é o dono de todo governo, é ele quem faz, é ele quem desfaz, e nós estamos na sua mão. Neemias nesse momento recebe de Deus um grande presente, um privilégio, mas também uma grande missão: voltar ao povo. E quando ele chega lá, ele vê que o caos que Anani relatou para ele era pior. E ele começa a ver que os muros estavam caídos, realmente os portões estava tudo destruído. Neemias, ele teve que encarar a realidade. Uma das coisas que nós precisamos hoje fazer em nossas vidas, nossas famílias, na nossa situação de vida, seja ela qual for, é encarar a realidade. Neemias, ele encara a realidade de ter que começar novamente, recomeçar a sua história. Por isso, ele nos traz a verdadeira dimensão do que está por trás disso. Quantas vezes nós fugimos da realidade? Quantas vezes, quando alguma coisa ruim acontece, nós tentamos fugir disso, não queremos conversar sobre isso, não queremos encarar essa realidade. Lembra de Jonas? A atitude de Jonas foi qual? Fugir daquilo que Deus havia dado para ele. Ele tentou fugir do problema, fugir da realidade. Quantas vezes nós fugimos? Fugimos de algumas conversas, fugimos de algumas situações, fugimos de algumas pessoas que muitas vezes nos incomodam, e aquilo nós não temos condições, às vezes emocionais, espirituais, de sentar, de resolver. Neemias, no entanto, ele encara a realidade. Ele precisou ter uma reação. A primeira reação de Neemias foi uma reação que ele chorou, ele se lamentou. Muitas vezes, em situações de perdas, algumas pessoas falam assim: não chora não, seja forte. Eu sempre digo o seguinte: chora o máximo que você puder, chora, porque agora é o momento de você chorar. Não guarda o choro não, na hora que estiver apertado, chora. A gente tem que aprender um pouco com as crianças. As crianças não têm dúvida, quando dói, elas fazem o quê? Elas choram. Quando a gente é adulto, quando dói, a gente faz careta.
né? Quantos aqui gostam de levar injeção? Acho que quase ninguém, né? Assim, quase que alguém levantou a mão. Ninguém gosta de levar injeção. Mas quando a gente leva injeção, quando é criança, a gente faz o quê? Chora. Mas quando a gente leva injeção, quando é adulto, a gente faz o quê? Faz careta. Ou grita. Ou grita. Uma vez eu tive que levar uma injeção e fui todo posudo, né? Aquela Bezetacil no braço, estendi a camisa, eu com meus 60 quilos, na época, 30 quilos a menos hoje, só para você ter uma ideia, levantei o braço, pode dar, aí a enfermeira dá aquela risadinha, e eu tive que virar, levar uma injeção. Como que aquilo dói? E eu tive que levar duas, uma numa semana e a outra na outra semana. E aí uma semana eu manquei do lado esquerdo, na outra semana eu manquei do lado direito, porque o negócio era doloroso. Pegando ônibus para ir para o centro da cidade, trabalhava lá na Praça Mauá, ônibus lotado, todo mundo passava, e era complicado, porque eu não podia ficar fazendo assim, as pessoas podiam interpretar mal, e eu ficava assim, meu Deus, que dor é essa? E passava, dolorido demais. A vontade que eu tinha era de quê? De chorar, mas eu fiz o quê? Segurei, porque eu sou muito macho, segurei. Quantas vezes nós deixamos de chorar na presença de Deus? Se a coisa está apertada, se a coisa está difícil, a Bíblia diz, fecha o seu quarto e ora ao teu pai que te vê secretamente, e se for necessário, chora. Neemias chorou, Neemias colocou a sua vida diante do Senhor, ele se lamentou durante dias, a Bíblia diz que ele ficou, meu Deus, como pode? E eu imagino Neemias orando, chorando no seu quarto, se lamentando, e se colocando ao chão, e se ajoelhando, se prostrando, e ele tomou algumas atitudes, 3 coisas ele fez, diz a Bíblia nesse texto, que ele fez 3 coisas aqui. Ele teve um momento de luto, mas ele tomou algumas atitudes, algumas ações. Primeiro, o luto. Ele colocou a sua dor diante de Deus. Muita gente tem, por vezes, ações ou atitudes que são interessantes. A gente quer colocar diante de Deus a nossa vida, mas aquilo que às vezes está doendo, a gente segura, a gente quer resolver primeiro. Há pessoas que falam assim, eu quero seguir a Jesus, mas eu primeiro tenho que resolver meus problemas, a minha dor, minha frustração, minha perda, meus traumas, para depois então seguir. Não, Jesus chama para você seguir agora. Porque é na caminhada com Ele que Ele vai abrindo os nossos olhos, é na caminhada com o Senhor que Ele vai fazendo a transformação e vai abrindo os olhos espirituais, como Ele fez com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele caminhava com eles, a sua dor era grande, Jesus começa a caminhar com eles, e eles que não tinham mais propósito, estavam chutando pedra pelo caminho, começam então a ter esperança, e eles falam, o seu coração ardia como o meu, os nossos corações ardiam, porque Jesus caminhava com a gente. Quantas vezes nosso coração pode arder, mas a gente está segurando, a gente não crê que Jesus está caminhando, ou não permite que Jesus entre na nossa vida e caminhe com a gente. O tempo hoje é de luto, em alguns momentos sim. Dizer que eu estou de luto pelo que a nossa nação tem vivido em todos os sentidos, sim, é doloroso. Muitas famílias estão em luto, não apenas porque perderam um ente querido, mas porque os relacionamentos estão morrendo. Há casais que estão de luto porque o casamento está morrendo. Há pais que estão de luto porque os filhos estão distantes. Há filhos que estão, de fato, enfrentando um tempo de luto porque os pais se distanciaram e não dão a atenção que precisavam. Luto. Neemias vai fazer um luto, porque muita gente boa morreu lá na terra, e ele no palácio, servindo o rei. A segunda coisa que ele vai fazer, diz a Bíblia, que ele vai dar lugar ao jejum. O jejum, ele não é um meio, como alguns acham, ele não é um meio de obter resposta de Deus, não tem a ver com o que nós não comemos. Interessante olhar desse ponto de vista. O nosso foco é que é testado no jejum. A ideia do jejum é focar, é não ter distrações, tem a ver com humildade, tem a ver com dependência de Deus. Neemias vai fazer um jejum.
Neemias vai focar. Ele estava tão perdido no seu desespero, ele estava tão perdido nas suas, como é que se fala quando você está delirando, né? Delirando nos seus delírios. E ele estava então delirando. Ele, meu Deus, como pode? Ele ficou perdido no seu lamento, no seu choro, aquela coisa toda. Passou dias e ele peraí, eu preciso focar. E ele faz um jejum para poder a sua mente voltar e ele ter um foco e saber para onde ele está indo. Se você hoje vive um momento de confusão mental, se você vive hoje um momento de confusão na sua vida, é o tempo de você talvez parar um pouco e focar. Ouça o que Deus está dizendo. Escuta o que Deus está falando. E aí ele vai tomar uma decisão, ele vai orar. Ao orar, ele está buscando a Deus, levando a ele a ansiedade, levando a ele tudo aquilo que o incomodava. No meio do lamento, do choro, ele começa a fazer o jejum para focar. Quando ele foca, ele entende o seguinte: só tem uma forma de resolver isso, é levando a Deus. E ele vai parar para orar. Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para resolver, para ajudar? Porque o povo está sofrendo, isso não é bom. Quando o meu povo sofre, eu sofro. Nós sofremos. E aí Deus vai providenciar tudo para que ele vá e reconstrua o muro. Vai dar trabalho. Neemias vai ter muito trabalho. Ele vai ser o líder político do negócio. Enquanto Esdras é mais o pastor que está voltando, Neemias é o líder político que está voltando. E esse líder que estava voltando, ele passou por esse processo. Pensa no seguinte: quando você passa por algum momento difícil, onde você fica nessa confusão mental, mas você consegue focar naquilo que Deus tem para você e leva a Deus, Deus está te preparando para colocar diante de uma grande missão. E você vai ser útil e bênção, creia nisso. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nessa cidade ou nesse país. A segunda coisa que vemos nesse texto é que nós podemos recomeçar, mas é preciso vencer o medo. Vencer o medo. Capítulo 2, versículos de 1 a 3, vai dizer assim: nunca antes eu havia estado triste na presença do rei. Por isso ele me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, então, eu disse ao rei. E aí ele vai contar a história. Vencer o medo. Talvez muita gente hoje não consiga recomeçar, não consiga dar o passo de fé, não consiga centralizar a visão e levar a Deus em oração e dar o passo de voltar, porque está com medo. E medo é alguma coisa que nos paralisa. Nos paralisa. Eu contei uma vez essa história, não sei se você vai lembrar, mas quando eu era criança, eu tinha, deixa eu ver aqui, 11 anos de idade, morava em Senador Camará nessa época, e tinha uma pracinha, onde eu, meus primos e a garotada da rua, né, a molecada toda ia jogar bola, soltar pipa, aquela coisa toda. Na época, estava indo com todo o meu aparato para o campinho, ou seja, apenas de short, sem camisa, descalço, indo para o campinho jogar bola, de tarde. E aí, quando eu estava indo, tinha uma passagem, que tinha um portão, uma casa, tinha um portão e tinha um cachorro. E sempre que a gente passava, aquele cachorro latia. Nesse dia, quando estava passando eu e meu primo, o cachorro conseguiu sair. Quando eu olhei para o lado, meu primo estava onde? Lá na outra esquina. E eu, apavorado, o que eu fiz? Travei, a perna não mexia, o cachorro veio, nhaco na minha perna, mordeu. Aí aquela coisa toda que você conhece, né? Antigamente, não sei como é que está hoje, mas antigamente tinha que levar a injeção na barriga, não sei quanto tempo, quantas vezes, aquela coisa toda, horrível aquele negócio, doía, tive que tomar antitetânica. Gente, que coisa ruim, estou falando muito de injeção hoje, né? Muito ruim esse negócio. Paralisei, o medo me fez paralisar. A gente aprende com isso. Alguns meses depois, eu planejei muitas vezes matar aquele cachorro. Eu confesso, o Senhor sabe. Criança,
Planejei muitas vezes, nunca fiz. Eu tinha mais medo do cachorro do que outra coisa. Como é que eu ia chegar perto do cachorro? Um dia, estou indo de novo, eu todo aparamentado para jogar futebol à tarde, brincar na pracinha. De que forma? De short, sem camisa, descalço. Estou indo. O que acontece? Novamente a cena, sabe aquele déjà vu, né? Que você está para a mesma coisa acontecendo, estou passando, mesma coisa, o cachorro sai. Na hora que aí eu vi em câmera lenta o negócio. Quando o cachorro começou a correr, meu irmão, eu já estava na pracinha. Eu nunca corri tanto na minha vida. Corri, o cachorro não me pegou nunca. Aí eu fiquei depois pensando assim, por que eu não corri da primeira vez? Né? O medo é algo que nos paralisa, mas quando a gente aprende com o medo, ele nos faz andar mais rápido do que nunca. Mais rápido do que nunca. Não sei se você já correu de alguma coisa por medo. Não sei se você já teve o coração quando acelera, joga os batimentos lá em cima, a adrenalina sobe, você é capaz de levantar coisas mais pesadas do que normalmente conseguiria, você consegue andar mais rápido, correr mais rápido, você consegue pensar mais rápido, porque está tudo lá em cima. Então veja bem, o medo muitas vezes é usado para preservar a nossa vida. Se a gente não tivesse medo de nada, o negócio estava ruim. Mas o medo, se a gente ceder a ele, a gente paralisa. Tem muita gente paralisada o tempo demais na vida. Mas quando a gente aprende com o medo, a gente anda mais rápido. Hoje é tempo da gente aprender quais são os nossos medos, quais são os nossos receios, quais são as nossas questões mais profundas. Nós não podemos, diz a Bíblia, e nós olhamos isso em todo o tempo, não podemos paralisar. Nós não podemos garantir resultados. Olha só, deixa Deus fazer o trabalho que é dele. Neemias estava ali, Senhor, como é que pode o povo e tal, e se lamentando. Mas quando ele ora e vai na presença do rei, Deus faz o quê? Ele abre os caminhos, ele providencia os recursos. E Neemias agora é apenas um agente de Deus para abençoar aquela nação, aquela cidade. Mas ele venceu o medo, ele ultrapassou a linha do medo. Neemias não tinha recurso nenhum na sua mão, não tinha recurso nenhum, mas Deus tinha todos os recursos disponíveis e acessíveis. Talvez hoje você fale assim, eu não tenho condições de mudar esse mundo, pastor, eu não tenho condições de mudar a realidade do Brasil, eu não tenho condições de mudar a realidade da minha casa, da minha família, as coisas são muito mais complicadas, eu tenho medo de recomeçar, eu já recomecei, eu já apanhei, eu já travei, eu tenho medo de recomeçar, não dá para fazer. Mas Deus tem todos os recursos, e é hora da gente acessar esses recursos e colocar as mãos à obra. Entrega a Deus os seus medos, entrega ao Senhor os seus medos e tenha a ousadia de recomeçar, porque Deus está contigo. Terceiro lugar, recomece com Jesus na sua vida, sabe como? Crendo no agir de Deus. Capítulo 2, versículo 19, versículo 20, a Bíblia diz assim, quando porém zombaram de nós, desprezando-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Talvez muitos aqui conheçam a história de Neemias, a outros talvez não vão se lembrar. Há um momento em que Neemias vai estar voltando, e você imagina o seguinte, todos os povos que moravam ao redor de Jerusalém, já estavam acostumados a ir lá, a invadir a horta daquele senhorzinho, e empurrar ele para o chão, pegar as coisas dele e levar para casa. Todo mundo estava acostumado a entrar na casa daqueles hebreus ali, né, e pegar a sua cabra, pegar a sua despensa e levar. Ninguém fazia nada, não havia como se defender. De repente chega Neemias, de repente chega uma turma junto com ele e começa a reconstruir o templo, botando as pedras, colocando os portões, começando a fazer a proteção. O pessoal de fora fala assim, esse negócio não vai dar certo não, vamos desvalorizá-los. Quantas vezes pessoas já desvalorizaram você?
Quantas vezes pessoas já menosprezaram você? E quantas vezes nós acreditamos nisso? Porque só se abate com uma crítica quem não sabe o seu tamanho, quem não sabe quem é, quando está em dúvida da sua identidade. Eu não estou dizendo para a gente ser arrogante, não. A gente tem que saber aonde a gente é bom e onde a gente é ruim. Porque tem coisas que nós somos fortes, tem coisas que nós somos fracos. E saber dosar isso é sabedoria de Deus. Entenda o seguinte, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nesse momento, parece que é outro Neemias. O Neemias que ficou desesperado, que chorou, que fez o lamento, que lutou, que bateu no chão, que de repente agora focou, orou, foi diante do rei, Deus abriu as portas, ele viu tudo que Deus já está fazendo. Quando ele está lá na reconstrução e o pessoal começa a zombar dele, começa a menosprezar Neemias, Neemias declara: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Não sou eu, não é a minha capacidade. Neemias não falou assim, gente, eu sou capaz demais, eu sou muito bom, então eu vou reconstruir o muro. Neemias não falou isso, não. Neemias falou que o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Lembra de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9? No contexto onde Josué, Moisés havia morrido. O grande líder, o libertador, Moisés, morreu. Josué agora precisa assumir essa liderança, e a orientação de Deus para ele é o quê? Medita no livro da lei, de dia e de noite, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque se você fizer isso, você será bem sucedido em tudo que você fizer. O segredo do sucesso de Josué era a obediência à palavra de Deus. O segredo do sucesso de Neemias é a obediência ao que o Deus dos céus está dizendo para ele. Qual é o segredo do sucesso para a nossa vida familiar, para o nosso relacionamento conjugal, para a nossa família, para os nossos amigos, para que a coisa dê certo nesse país? É ouvir o Deus dos céus. É crer que Deus está agindo e que nós somos portadores dessa boa notícia. Exercite a sua fé. Neemias estava aqui começando de novo, reconstruindo. As pessoas não acreditavam nele. Quando você já fez muita besteira na vida, tomou muitas decisões erradas, e aí você tem um encontro com Jesus, você fala, é agora, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu quero algo novo para a minha vida, e de repente quando você começa a caminhar numa nova direção, com Jesus na sua vida, as pessoas vão dizer assim para você, duvido, isso é fogo de palha, você não é de nada, já vi isso aí daqui a pouco você passa, é modinha, as pessoas vão zombar, não vão acreditar. O que a gente vai responder? Com toda a fé, com toda a humildade, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Se as coisas não deram certo, se deu ruim, como que a gente está reagindo? Como que a gente está reagindo? Desespero? Porque desespero leva ao desastre. Grandes desastres, por exemplo, em rodovias acontecem quando a pessoa vê uma situação e ela se desespera, e isso causa acidentes maiores ainda. Desespero leva a desastre, ira leva a injustiça, e a culpa muitas vezes leva à inércia. O que é isso? Se você se sente culpado de tantas coisas da sua vida, tanta coisa que já aconteceu, a tendência é que você pare, igualzinho o medo, igualzinho, a culpa paralisa tanto quanto o medo, e a gente fica parado, eu não posso prosseguir porque eu estou devendo, sentimento de dívida eterna, e muitas vezes a pessoa já liberou, já perdoou, e a gente nem consegue seguir em frente ainda. Creia que Deus, Ele certamente vai intervir na nossa vida. Minha reação, ela vira um exercício de fé, eu encaro problemas como oportunidades de melhoria e de crescimento. Aquele momento ali foi muito importante para Neemias, porque quando isso vem, ele fala assim, o Deus dos céus me fará que você bem sucedido. Mais à frente, a gente conhece um texto clássico de Sambalate, Tobias e Gesem, lembram disso? Algumas pessoas vão lembrar desses nomes aí. São pessoas que são de outras nações, que vão lá para fazer de tudo para parar a obra. Vão fazer de tudo para parar a obra, só que Neemias já tinha se posicionado, e agora os ataques que vinham,
ele já tirava, não era tirar de letra, mas ele já sabia que não podia perder tempo com aquilo. Tanto é que ele está lá em cima na escada, eu fico imaginando ele lá em cima, coordenando a obra toda, e o pessoal, vai acontecer isso, Neemias. Vai não. Mas a gente vai dizer para o rei que você está traindo. Pode falar, porque ele sabe que não é. Mas todas as coisas que as pessoas tentaram, Neemias, ele respondeu com sabedoria. Não, a gente quer ter uma reuniãozinha com você, num vale da morte ali perto, vamos lá. Ele, não vou não, depois a gente vê esse negócio. Neemias não se distrai, porque ele já sabia, já tinha tomado a decisão e obedecia ao Senhor. Tem muita gente que já teve experiência com Deus, Deus já mostrou a sua grandeza na sua vida, já abriu caminhos para você, já enxugou dos seus olhos algumas lágrimas, deu a oportunidade para você recomeçar, venceu o medo, mas ainda está dando ouvidos a pessoas que estão colocando você lá embaixo. Não estão dando ouvidos a palavras de fé, mas palavras de desânimo. Hoje é um tempo diferente. Que os nossos filhos ouçam da nossa boca. Quando eu falo filhos, não é filho só biológico, são todos aqueles que são mais novos, que eles ouçam da boca daqueles que são mais velhos palavras de esperança. Que os nossos jovens e adolescentes ouçam da nossa boca palavras de esperança. Como Paulo disse no final da sua vida, combati o bom combate, mas o quê? Terminei a carreira e guardei a fé. Paulo fala isso, meus irmãos, ele já tinha passado um monte de coisa, naufrágio, perseguição, prisão, açoite, tudo que você possa imaginar, Paulo já tinha passado, mas ele fala assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu tenho visto muitas pessoas que estão passando nesta terra e vivendo em desespero. Quando nós estamos numa certa fase da vida, tomamos uma decisão de envelhecer com pessimismo ou envelhecer com otimismo. Só é possível envelhecer com otimismo se nós tivermos a garantia de que Jesus está conosco. E quando eu falo envelhecer, o processo de envelhecimento começa quando a gente nasce. Mas a maturidade na faixa aí dos 40 anos de idade é onde nós precisamos tomar uma decisão. Já passei dessa idade e agora toma a decisão. Estou chegando na idade, não cheguei ainda, você tem tempo para pensar melhor e refletir sobre a decisão, mas a decisão precisa ser tomada. Pastor, já estou com 90, toma a decisão, porque você ainda está vivo, Deus tem um propósito na sua vida, a decisão precisa ser tomada. Ou a gente toma aquela decisão de ser como a hiena, né? Aquela, ó vida, ó céus, ó azar, e vamos viver essa vida medíocre para baixo, ou tomamos a decisão de Neemias. Eu posso chorar, posso me lamentar, posso viver o meu luto, mas eu foco em Jesus, eu foco no meu Deus, e Ele abre os caminhos, e eu venço o meu medo, e agora eu estou à disposição, e Deus, eu estou aqui para ser útil na sua mão. Deu ruim, e agora? Agora recomeça. Deu errado, mas Deus está contigo, então recomeça. É possível recomeçar. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, num tempo apenas de reflexão agora, colocando a sua vida diante de Deus e pedindo a Deus sabedoria, porque se não deu certo, é hora de lamentar, jejuar e orar, mas é tempo de recomeçar, e Jesus, Ele pode fazer todas as coisas novas, Ele faz novas todas as coisas. Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, nós temos essa garantia, Ele fará novas todas as coisas, que a mensagem de Deus, que a sua palavra lida, que a sua palavra exposta nesse momento, ela ganhe lugar no seu coração de uma forma muito maior do que um discurso motivador. Não é isso. Eu não estou aqui para motivar você humanamente, mas é para que nós tenhamos a mesma palavra de Neemias, entendendo que o Deus dos céus é que nos fará ser bem-sucedidos. É o Deus dos céus que nos fará vencer o medo, restaurar vidas, relacionamentos, família, amizades, juntos, como igreja, como família de Deus, fazendo diferença nesta terra, neste tempo. Coloca a sua vida diante do Senhor agora e
ore ao Senhor. Tenta enxergar na sua vida o que tem decepcionado você, o que tem tirado a sua fonte de sonhos. Coloca isso agora diante de Deus. Se for necessário, lamente por isso, chore por isso, jejue por isso, ore por isso, mas esteja aberto, porque Deus vai abençoar a sua vida para que você abençoe outras vidas ainda. Coloque diante de Deus a sua vida agora. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, porque mesmo imperfeitos como somos, quando lemos a Tua Palavra, nós aprendemos e somos, ó Deus, impactados de tal forma que o Teu Santo Espírito, com o poder e glória, muda a nossa maneira de viver, de pensar, de agir. Hoje é o tempo, ó Pai, onde muitos de nós estamos aqui refletindo, dizendo, deu errado, não deu como eu gostaria, não foi do jeito que planejei, as coisas saíram do controle, e agora? E o Senhor está nos respondendo, recomeça, pedra por pedra, reconstrua o muro, vença o medo, e confia no Senhor. Meu Deus, o Senhor está nos abençoando com a Tua Palavra nesta noite, nos alimentando, e nós só temos a de agradecer, ó Deus. Continue em oração nesse momento. E nesse tempo de tomada de decisão pessoal, enquanto todos estão orando, todos estão de cabeça baixa, todos estão com seus olhos fechados, nesse tempo de reflexão, Deus agora está olhando para o seu coração e Ele conhece as suas lutas, Ele conhece o que você está passando, os seus traumas, sua dor, suas frustrações. Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua vitória também, Ele conhece suas alegrias. E esse momento é um momento de nós tomarmos decisões. Uma decisão principal: se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia de entrega, de falar: Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração, eu preciso recomeçar, e com Jesus é possível recomeçar. Eu não sei se há alguém hoje que deseja fazer essa decisão diante do Senhor, de entrega de vida. Então levanta a sua mão assim bem alto, apenas com esse gesto. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então levanta a sua mão, eu quero orar por você nesse momento, quero orar pela sua vida. Se você está aqui e de repente você estava um pouco afastado do convívio da igreja, você talvez tenha se decepcionado, se aborreceu, apenas se esfriou na fé, mas hoje você está voltando e Deus está falando com você. Levanta a sua mão assim bem alto, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Vença o medo, tenha coragem, Deus está contigo. E se você está aqui hoje e Deus falou ao seu coração, e você entende que tem sido paralisado por alguns medos, alguns temores, mas que você quer romper essa inércia, que você quer levantar e mudar de atitude também, levanta a sua mão assim bem alto. Que Deus esteja abençoando cada um que está levantando a sua mão. Deus conhece o seu coração, Deus abençoe lá na galeria, Deus abençoe aqui embaixo. E talvez hoje você esteja com aquela dúvida ainda: eu não tenho todos os recursos, eu não tenho recurso algum, eu não tenho como fazer. Mas você crê que Deus tem todo o recurso, e que você pode ser um agente de Deus para abençoar e reconstruir muros, e reconstruir dignidade, reconstruir vidas.
Então levanta a sua mão assim também, deixa Deus agir na sua vida. Deus abençoe cada um que está levantando a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Lá em cima também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos continuar orando, Pai. Cada um que levantou a sua mão hoje, tomando decisão, reconhecendo a situação que está vivendo e pedindo do Senhor a bênção, um milagre, que a oração de cada um, ó Deus, assim como a minha oração, seja como a de Neemias, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Fiquemos em pé. Cumprimenta a pessoa que está aí perto de você e diga assim: olha, Deus te abençoe. Diga isso: Deus te abençoe. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa. Amém. Se você hoje tomou alguma decisão, você tem aí perto de você um cartão de identificação, e se você desejar, preencha esse cartão de identificação, de repente falando: olha, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu quero pedir o meu batismo, ou eu hoje tomei a decisão de entrega de vida a Cristo, ou eu quero fazer parte dessa família, eu quero vir para a primeira igreja batista em Vila da Penha, ser membro desta igreja. Como é que eu faço? Preencha esse cartão de identificação para que nós possamos entrar em contato com você. Entrega para a gente quer fazer um contato e acompanhar você, ajudar você nessa caminhada. Amém? Que Deus abençoe. Você pode se assentar nesse momento. E mais uma vez, todos aqueles que chegaram depois que a